Olá, amigos da Palavra da Vida. Estamos falando aqui da belíssima estância em Atibaia. Mais uma tarde ensolarada, nesse fim de verão, começo de outono. E o objetivo dessa gravação é levar uma conversa a todos os nossos hóspedes, aqueles que frequentam a estância nos verões, no inverno, também nas atividades durante o ano. Você já deve ter ouvido que Gilson, que coordenou esse ministério por vários anos, este mês está se mudando para o PV Norte e vai trabalhar com famílias naquela região. E ao mesmo tempo estamos recebendo então o novo coordenador do Ministério com Famílias, o Felipe, que está aí do meu lado, e nós bateremos um papo. Eu gostaria que vocês conhecessem o Felipe Café, podem chamá-lo de Café. Ele estudou no nosso seminário, formado no SBPV. O Felipe encontrou ali a sua esposa, hoje eles têm 3 filhos pequenos. O Felipe foi pastor da equipe pastoral na Batista do Itaim, em São Paulo, uma igreja muito amiga da Palavra da Vida. Ele também coordenou por vários anos as temporadas no acampamento PV ali em Terra Preta. E agora ele passará a cuidar, a coordenar, a liderar o ministério com famílias, as estâncias aqui em Atibaia. Felipe, seja muito bem-vindo. Vamos bater esse papo. Eu tenho algumas perguntas para você, beleza, Felipe? Beleza, Thomas, manda ver, estamos aqui. Então, eu soube que você nasceu no Rio de Janeiro, depois morou em Brasília, mas acabou crescendo, vivendo esses últimos anos em São Paulo. Conta pra gente o porquê dessas mudanças todas. Mas é isso mesmo, é uma história até meio engraçada, né? Meu pai, ele trabalhou a vida toda na Petrobras. Petrobras. Inclusive se aposentou por lá, então a carreira toda dele foi lá. E quando a minha mãe estava grávida de mim, meu pai, ele estava trabalhando em Brasília. Mas, bem, eu nasci no início da década de 80 e naquela época a estrutura médica em Brasília não era assim tão robusta como é hoje. E aí meus pais ficaram com receio do filho nascer lá e tal, e eles decidiram ir para o Rio, que é onde meu pai e minha mãe tinham se conhecido, onde toda a nossa família estava. Então eu fui para o Rio apenas para nascer, a verdade é essa. Né? Nasci, voltamos para Brasília, e quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai foi transferido para o escritório da Petrobras em São Paulo. Olha só. Foi assim que eu vim parar em São Paulo, e aí ele passou todo o restante da carreira dele em São Paulo. Muito bem. E em São Paulo você acabou tendo contato com Palavra da Vida. Me fala um pouquinho como é que foi essa sua chegada para conhecer Palavra da Vida, como é que isso tudo aconteceu? Olha, o meu contato com a Palavra da Vida, na verdade, foi um movimento de Deus, né? Porque assim, eu fui parar no acampamento sem nem saber que eu estava indo para lá. Um grupo de amigos meus que adorava fazer uma bagunça, e eu estava no meio deles, ok? Não posso dizer que era diferente. Claro. Eles disseram assim, olha, a gente vai para um lugar onde vai ter um monte de coisa legal para fazer, e onde vai ter muitas menininhas e tal. E naquela época, com a cabeça vazia, era tudo que eu queria, não é? Quando eu cheguei lá, eu caí de paraquedas no acampamento Palavra da Vida, e eu comecei a ver esse negócio que tinha estudo bíblico, que tinha hora silenciosa. Eu não entendia nada disso, eu não sabia o que era ser convertido, eu nunca tinha ouvido o evangelho antes. E quando eu chego lá, eu dou de cara, né, com todo esse universo da Palavra da Vida, e então eu conheço o seu Haroldo Heimer. O seu Haroldo Heimer estava falando ali naquela semana, e ele foi o preletor do culto da fogueira. Ele costumava falar mesmo. Sim, naquele dia ele apresentou com todas as letras, com toda a clareza possível a realidade do céu e do inferno. E ali, naquele momento, na Palavra da Vida, um local que eu nem imaginava ter ido, e eu com as motivações todas erradas, Deus pegou meu coração e ele então mudou por completo. Foi lá que eu me converti, dali para frente, minha vida nunca mais foi a mesma. Que idade você tinha na época? 13 anos. 13 anos de idade, que maravilha. Também é um testemunho parecido com o meu. Eu me converti no acampamento aos 15 anos, aqui em Terra Preta. E fala, depois dessas andanças todas, qual é o time que você torce hoje? Eu torço para o único tricampeão mundial que esse país tem, o grande São Paulo Futebol Clube, que não está num bom momento, mas cuja história é maravilhosa. Ótimo. Conta pra gente um pouco mais a respeito de algum hobby que você tem, alguma paixão pessoal que você alimenta. Olha, eu vou falar sobre um hobby no ministério, né, que tem a ver com aquilo que
normalmente eu faço, e um hobby pessoal fora do ministério. Dentro do ministério, assim, eu sou completamente apaixonado por ensinar as Escrituras, por pregar, eu gosto de fazer isso, por estar envolvido em ensino, treinamento. Então esse é o hobby, é onde eu me realizo dentro do ministério. Agora, fora do ministério, eu sou completamente apaixonado por boas histórias. Eu gosto de ler, eu gosto de assistir, eu sou completamente apaixonado por boas histórias. A minha atuação profissional antes de vir para o ministério era como roteirista, né, escrevendo boas histórias. Quer dizer, boas eu acho que eram, né, mas eram histórias. Claro. E isso faz parte das minhas paixões. Então eu sempre procuro estar envolvido com algum livro ou assistindo alguma coisa, e de modo muito específico. Eu gosto muito de todo o universo Star Wars e também a do universo de super-heróis, especialmente Marvel. Tá? São paixões minhas particulares. Quando eu não estou com a cabeça no ministério, eu estou aí lidando com isso. Então, Felipe, você e a Kátia têm 3 filhos. Filhos pequenos que estão num processo de crescimento e de descoberta desse mundo. Como é que você encara a realidade, o contexto que as famílias estão inseridas hoje? E os desafios que isso representa para cada marido, esposa, filhos. E de que forma você enxerga que a Palavra da Vida, através do Ministério com Famílias, a Estância, pode contribuir com essas famílias? Thomas, eu olho para a realidade das famílias hoje e eu vejo que há inúmeros ataques se levantando para tentar destruir a família, tentar destruir a relação dos pais com os filhos e a relação dos maridos com as esposas. Há vozes que falam alto, que na verdade berram na sociedade, tentando destruir o ideal bíblico, a proposta de Deus para os lares. E eu vejo que as famílias cristãs, assim como eu, como a minha família, nós estamos buscando apoio, ajuda. Gente que possa estar conosco, nos dizendo, olha, é assim que a Bíblia propõe, força, não desistam. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um desejo de proteger os nossos, né? A gente vê esses ataques, a gente quer proteger. Nós sabemos que nós estamos neste mundo com uma missão. Nós também precisamos enviar. E essa tensão entre proteger, ao mesmo tempo em que nós enviamos, esse é um equilíbrio difícil da gente encontrar. E é aí que eu vejo que o trabalho da Palavra da Vida com Famílias, ele pode ajudar demais famílias como a minha. Famílias que estão vendo os ataques, que querem proteger os seus filhos, querem proteger os seus relacionamentos, mas que ao mesmo tempo não querem passar por aqui sendo simplesmente um tempo em vão. Nós queremos ter aqui a intenção de anunciar o Evangelho, de sermos homens, mulheres, sermos pais e filhos que fazem a diferença e que brilham a luz de Cristo onde estão. O trabalho da Palavra da Vida com Famílias visa isso, apoiar as igrejas locais no seu trabalho com as famílias, para que essas famílias elas possam reluzir, elas possam brilhar, elas possam fortalecer-se no Senhor e elas possam de fato persistir mesmo em meio aos ataques, elas possam florescer e mostrar a este mundo a beleza do Evangelho de Cristo. Eu gosto de pensar que nós pais recebemos a missão de Deus de darmos aos nossos filhos raízes e asas, né? Raízes para que se aprofundem nos valores, nos princípios da Palavra de Deus e assim tenham estabilidade, mas ao mesmo tempo que saibam voar, criar e serem usadas dentro do propósito para o qual Deus as criou. Então gosto muito disso. E nós já estamos terminando o nosso bate-papo aqui com Felipe Café. Felipe, algum recado final que você queira dar para o nosso povo aí? Thomas, o meu desejo é poder conhecer cada vez mais as pessoas que estão aqui participando do nosso Ministério com Famílias. Eu quero poder me relacionar com elas, ouvir as perguntas, conhecer os dilemas, porque eu entendo que a Bíblia tem as respostas e nós, como organização, como Palavra da Vida, queremos ajudar essas famílias. Então, preste atenção. Na próxima vez que você estiver aqui por Atibaia, na próxima vez que você estiver aqui na Palavra da Vida, eu quero poder sentar com você, tomar um café, ouvir as suas histórias e que a gente possa caminhar juntos e que a gente possa se conhecer mais. Legal, muito bem. Felipe Café, seja muito bem-vindo a bordo da PV em Atibaia. Nosso desejo é que você e sua família vivam os melhores anos das suas vidas aqui nesse lugar e que vocês sejam grandes instrumentos de Deus para servir as famílias e levar o Evangelho adiante para tantas pessoas que precisam conhecer a verdade e aplicá-las no seu dia a dia. E se você quer conhecer um pouco mais o Felipe Café, durante o mês de maio nós temos um convite. Durante os dias 1, 2, 3 a 30 de maio, são 30 dias, ele fará um devocional diário logo pela manhã no seu Instagram pessoal, que é @PR Felipe Café. Só isso. Isso aí.
Você pode acompanhar então diariamente, logo pela manhã, ele faz a transmissão ao vivo e logo depois esse devocional ficará no Instagram do Felipe. Então, durante o dia, se você não pode assistir logo pela manhã, você pode acompanhar e assistir logo depois. Isso será do dia 1º ao 30 de maio. Já no dia 31, que é o último dia de maio, 8 da noite, a Palavra da Vida, no canal da Palavra da Vida no YouTube, você vai conhecer a apresentação que o Felipe fará a respeito da temporada de julho, apresentando palestrantes e as atividades que acontecerão no mês de julho aqui na Estância, na temporada de inverno, tá bom? Então não perca os devocionais pela manhã e no dia 31, 8 da noite no YouTube, você poderá acompanhar então a apresentação da temporada de julho e também algumas atividades do segundo semestre. É isso, Felipe? É isso mesmo. A gente se encontra então em maio, do 1 ao 30, lá no meu Instagram, @PRFelipeCafé, às 8 da manhã. Nos vemos lá todos os dias, ok? Vamos caminhar, vamos falar sobre um amor renovado por Deus. Será o tema que nós estaremos conversando. E no dia 31, lá no YouTube da PV São Paulo, a gente também tem um encontro marcado para lançarmos quais serão os eventos que nós teremos agora no meio do ano e também no segundo semestre. Perfeito, perfeito, Felipe. Então, que Deus abençoe a sua vida, você que nos assiste, hóspede, amigo da PV, por muitos anos, vários de vocês. Que Deus abençoe a sua vida e que em breve a gente possa se ver de novo. Um forte abraço e até lá.